Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Eis que levavam a sepultar um defunto, filho único, cuja mãe era viúva. O evangelho deste domingo retrata essa grande ressurreição, uma das três grandes ressurreições operadas por Cristo no evangelho, ressurreição do filho de uma mãe que era viúva. Nosso Senhor, acompanhado com seus discípulos, chegava às portas da cidade de Naim e topa com um enterro que saía para se encaminhar ao cemitério. E era o filho único de uma viúva que estava a ser levado para ser sepultado. A mãe já era viúva e já era triste a sua condição de viúva. E ainda ela perdia o seu sustento, filho único, única esperança para os seus dias futuros, perdido de forma prematura. E ela seguia o cortejo num aspecto de uma dor que a arruinava, de tal modo que Nosso Senhor não soube se conter e operou na sua vida e na de seu filho este grande milagre. Nosso Senhor ordena ao jovem: levanta-te. E o morto, que estava a ser já levado ao cemitério, imediatamente se levantou. Nosso Senhor se mostra aqui como um verdadeiro pastor, e o pastor bom, o bom pastor, que realmente se compadece das nossas misérias, conhece as nossas dificuldades, toma conta delas e oferece uma solução para elas, através dos sacramentos, através da oração, através do ensino e do magistério da igreja, através da espiritualidade católica. E Nosso Senhor, diante deste milagre, neste milagre, Ele se mostra como Deus, não somente como o autor da natureza, aquele que cura as doenças, expulsa os demônios, aquele que sabe dobrar a vontade mais dura com a ação da sua graça. E aí nós temos uma verdadeira ressurreição espiritual em cada conversão, e é mais belo o milagre de conversão de uma alma, da restauração de uma alma, do que da restauração de um corpo. Mas também Nosso Senhor, Ele é o Senhor da vida e da morte, e a verdadeira solução para o problema da morte. Nós vemos no Evangelho esta viúva que estava numa condição de tristeza extrema diante da realidade da morte e das suas consequências. A morte é a mais amarga consequência do pecado no que toca o temporal. E se Cristo é aquele que nos livra da morte, que vem dar uma solução para a morte, o único que pode, é porque primeiramente nos livra da causa da morte, que é o pecado. O salário do pecado é a morte. Já dizia a sabedoria nas Sagradas Escrituras. Nosso Senhor, Ele é o Redentor supremo que nos redime da culpa e desta pena temporal, assim como da pena eterna. Ele pode, o único que pode dizer em verdade de si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por Nosso Senhor se dá a ressurreição das almas, se dá a vida e abundância para as almas. Também por Nosso Senhor se dá a ressurreição da carne, a solução para a morte.
Nós não deveríamos morrer em efeito, e nós somos acometidos pela morte. Deus criou o homem, nós sabemos, composto de corpo e de alma, um corpo material, orgânico, com suas diversas funções, com vários sistemas ordenados, numa perfeita ordenação, um corpo, obra-prima das mãos de Deus, corpo humano, e Deus infundiu nesse corpo uma alma espiritual, uma alma imortal. No momento em que o homem é concebido, Deus infunde, uma alma nova neste novo homem, neste novo corpo. E a alma é criada por Deus para tal corpo específico. E a alma forma com este corpo uma perfeita unidade, um homem completo, um composto perfeito, obra-prima de Deus. De tal forma esse composto é perfeito que neste mundo um corpo não age sem sua alma e a alma não pode agir sem o seu corpo. Deus criou o homem, corpo e alma espiritual e imortal e um corpo perecível, mortal, mas que no início estava sustentado pelo dom da imortalidade, concedido por pura misericórdia e bondade de Deus ao primeiro homem, Adão, e a toda a sua descendência. Este dom de imortalidade primordial, assim como os demais dons preternaturais, estavam estritamente ligados ao dom sobrenatural da graça divina. E o homem conservaria em sua alma a graça divina, que é a verdadeira vida da alma, e assim também teria assegurada a vida também para o seu corpo. E passado o tempo da sua vida neste mundo, teria de participar da vida de Deus na eternidade, gozando da visão do próprio Deus. Deus não criou o homem para morrer, mas para que tivesse sempre vida nesta terra e depois dessa terra a vida eterna. Mas desde o princípio não foi assim. O demônio, o primaz inimigo da humanidade, lançou a humanidade nas garras da morte, induzindo o primeiro homem ao pecado e assim a sua descendência também, com aquela arte de enganação que o levou a ser inclusive apelidado como pai e príncipe da mentira. Havia dito à mulher: não morrereis. Esta foi a primeira mentira do pai da mentira ao ser humano: não morrereis. Mentira que foi desmascarada também desde o início, quando o homem se viu, após a perda da graça, despojado dos dons preternaturais, inclusive o dom da imortalidade, e ouviu de Deus aquela sentença: tu és pó e para o pó retornarás. O homem não deveria passar pela morte, e agora os filhos de Adão, todos, têm este terrível destino. Em efeito, o salário do pecado é a morte, e não somente uma morte espiritual pela perda da graça de Deus, mas ainda esta consequência natural da desintegração completa do corpo humano. Não morrereis. Esta mentira da serpente é ainda repetida pelos grandes do mundo, que temem eles mesmos grandemente a morte e suas consequências. Temem a morte não pelos motivos que deveriam temer os católicos. Os grandes do mundo temem a morte porque para a morte não há uma solução possível neste mundo. Temem a morte porque ela não pode ser resolvida pelas vias da ciência materialista, nem por qualquer malefício de invenção humana ou demoníaca. Temem a morte porque ela é o fim de tudo, dos prazeres, das honras, do poder o mais absoluto, das riquezas,
da vida na terra, temem a morte, porque ela deixa muitas incertezas quanto ao depois desta dissolução humana. Temem e ao mesmo tempo querem viver sob essa mentira: não morrereis, buscando soluções possíveis, inimagináveis para a realidade da morte. Soluções, claro, que não passa por Cristo. A solução para a morte, em efeito, está em Cristo. Para aquele que conhece a Cristo, a realidade da morte, ela se apresenta de uma outra forma. Na mesma promessa da morte do Gênesis, já fora inserida por Deus a promessa da vida em abundância, que viria pela redenção operada por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o pecado não tem mais vitória eterna sobre nós por causa de Cristo, mas somente uma vitória temporária, se assim nós quisermos nos associar à graça da redenção, porque nós fomos lavados no sangue de Cristo, também a morte não terá sobre nós uma vitória eterna, mas sim uma vitória passageira. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, também um dia chamará os nossos corpos sepultados para se reunirem para sempre à sua alma. Não uma outra alma, mas aquela mesma alma que nós recebemos de Deus. Nossa alma não tomará um outro corpo, mas aquele mesmo corpo que um dia ela teve de abandonar pela morte. Cada corpo com a sua alma, cada alma com o seu corpo, tal qual foi criada por Deus. Não há lugar aqui para a doutrina da reencarnação, ou da transmigração das almas, que não considera justamente esta questão do composto, essa realidade do composto humano. Nós dizemos no nosso credo, nós cremos na ressurreição da carne, nós cremos na ressurreição dos mortos. A ressurreição da carne é uma verdade da nossa fé, é uma realidade da nossa existência, é uma esperança para nós cristãos. Foi o próprio Jesus quem nola revelou: virá a hora em que todos os mortos ressurgirão, os que fizeram bem para a ressurreição eterna, os que fizeram mal para a maldição eterna. Esta ressurreição dos mortos nos é garantida pelos milagres de ressurreição que Cristo operou em sua vida terrena, dentre os quais este citado pelo Evangelho, e ainda também garantida pela sua própria ressurreição dos mortos. Esse mesmo bom pastor, esse mesmo Jesus Cristo, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, que ressuscitou também a si mesmo ao terceiro dia, para não mais morrer, também virá e nos chamará, tocará, vivificará os nossos corpos mortais, para lhes dar a imortalidade. Nós cremos na ressurreição da carne. É preciso que no último dia os corpos ressuscitem e se dê, enfim, a solução para o problema da morte. É necessário que os corpos ressuscitem para que o homem criado como composto de corpo e de alma retome a sua perfeição de estado de composto. É preciso que os corpos ressuscitem para que, julgado por Cristo e tendo recebido a glória ou punição para a sua alma, receba também para o seu corpo. E assim, o homem, enquanto homem completo e perfeito, corpo e alma, possa ser feliz também no seu corpo e também na sua alma. E para os infelizes, pecadores obstinados nos seus erros, que negaram a Cristo em suas vidas, possam também receber a eterna punição em suas almas, em seus corpos. A morte é uma dura realidade e que atrai as nossas lágrimas, como atraiu a lágrima e o desespero desta viúva às portas de Naim.
mas é também uma esperança para nós que se dá nesta firme esperança nessa firme certeza da ressurreição, e ressurreição diversas para os diversos tipos de morte e de vida. Nós ressuscitaremos, é uma certeza e para nós uma esperança, e podemos ter a certeza de qual será a nossa futura ressurreição, segundo for a nossa vida em relação à nossa morte. Nós vivemos para ter uma boa morte e nós morremos para poder ressuscitar para a vida eterna. Esta meditação da realidade da morte que a Igreja também nos traz neste 15º domingo de Pentecostes, meditação tão recusada pelo mundo hedonista, sempre foi cara e preciosa para a espiritualidade da Santa Igreja. Assim vemos na vida de tantos santos, na pregação dos doutores, naquele conselho da sabedoria divina: pense nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Esse pensamento da realidade da morte, a sua meditação nos é salutar, porque nos levará a viver como verdadeiros ressuscitados em nossa alma aqui neste mundo. Mortos para o mundo e para o vício, mortos para o velho homem, para o velho Adão, ressuscitados na graça, ressuscitados em nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua graça, pelas virtudes, ressuscitados almejando a vida sem fim. Somente aquele que viver ressuscitado em nosso Senhor Jesus Cristo e que buscar essa conversão cotidiana, esta cotidiana ressurreição dos vícios, pecados, defeitos, poderá ter uma firme esperança de que ressuscitará também um dia para a eterna ressurreição da vida. Também a meditação dessa nossa condição, da condição real e derradeira do nosso corpo, deve também nos levar a tratar esse nosso corpo com mais respeito, tendo por ele uma grande estima, não significando que nós devemos permitir tudo ao nosso corpo, tudo quanto possa realizá-lo em seus prazeres. Como diz São Paulo diz na epístola, que o homem colherá o que tiver semeado. Quem semeia na carne, colherá da carne a corrupção. Mas nós possamos usar do nosso corpo como instrumento para a prática do bem, como templo do Espírito Santo que ele é, como um verdadeiro instrumento para crescer em virtude, para crescer no amor de Deus e na caridade para com o nosso próximo. Semeando assim no Espírito, como diz São Paulo, quem semeia no Espírito colherá do Espírito a vida eterna. Que nós possamos viver como verdadeiros ressuscitados em Cristo neste mundo, semeando no Espírito, buscando tudo quanto nos eleva para Deus, nos eleva enquanto homens completos, que têm uma finalidade eterna. E sejamos sempre convictos desta nossa verdade de fé. Eu creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Estejamos certos de que nosso Senhor, esse pastor bom, misericordioso, que se compadece das nossas misérias, ele que foi ao encontro do cadáver do filho da viúva, que se compadeceu daquela viúva e que foi com o seu cortejo de vida ao encontro daquele cortejo de morte, também virá um dia ao encontro da nossa carcaça e nos convidará a nos levantar e tomar a herança reservada para o homem na vida eterna, para aquele homem que viveu como ressuscitado em Cristo. Se assim desejamos ser esta nossa ressurreição, ressurreição para a vida eterna, ressurreição para a glória de Cristo, peçamos a Cristo que nos visite, que nos toque, que opere em nós esta ressurreição espiritual por meio dos sacramentos, por meio da graça,
que nos conduza a uma séria mudança de vida, uma vida virtuosa, para que ressuscitados espiritualmente nesta vida, para que vivendo como ressuscitados deste mundo, mortos para o mundo, vivos para Cristo, seja para nós a morte, a realidade de uma simples passagem para uma vida que sempre dura junto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.